fica claro para um diagnóstico esses aspectos da reciprocidade social relacionada ao sorrisinho, ao olhar, à interação, dividir a atenção e aspectos sensoriais. Aquela criança que chora muito para pôr em contato com uma textura. Isso, troca de fralda, não gosta de ficar deitadinho de barriga para baixo. Meia, né? Isso se incomoda bastante, né? Uma criança bem chorosa. E é a intensidade, porque as crianças, elas têm muita dificuldade, né? Em algumas situações, elas vão precisar muito do nosso apoio quanto adulto em relação a esse suporte emocional, né? Chegando aos 2 aninhos, tem muita intenção da criança e ela vai testar a hierarquia, ela vai fazer esse jogo com o adulto, né? Muito emocional, e aí isso que eu queria entender também nesses aspectos, o quanto isso é uma birra e que em ponto eu posso já achar que isso é uma crise. Né? Mães, não sou mãe, mas muito se escuta ainda sobre a crise dos 2 anos, né? A mini adolescência ali nessa infância. Fato. Então acontece. E acontece, né? Então é um dos marcos muito importantes também para o desenvolvimento dessa criança, que muitas vezes os pais não sabem lidar, por ser muito imprevisível, e aí nesses momentos também tem, né, as falas. Ah, mas eu tô lidando com alguém, personalidade igual a minha, né? Tô me vendo ali nessa criança, né? Mas nessa idade dos 2 anos, a criança, né, Piaget traz muito do pré-operatório, né? Então, tá muito atrelada à fase do egocentrismo, né? O que é diferente de ser egoísta, né? E ainda muito se fala, né? A criança está sendo egoísta, não quer dividir, não quer compartilhar, né? Mas quando a gente olha a palavra, né, ego, eu, centrismo, centro, então é natural que nessa idade a criança ela se veja como o centro do universo. Então isso faz parte, que bom que a criança nessa idade está demonstrando isso, né? Então, ela quer as necessidades atendidas na hora, então ela vai chorar, vai se jogar no chão, né? É comum não seguir muitas vezes o não dos pais. Então, os pais falam, parece que não tá se opondo, né? Não segue o que a gente fala. Então, assim, isso faz parte do desenvolvimento e isso pode se estender até os 7 anos de idade. Por quê? Porque é nessa fase que a criança ela tá num processo de maturação emocional. Então, é natural, né, ela não conseguir identificar ainda essas emoções e lidar com essas emoções. Então, uma dica também, né, para os pais, não vai resolver ficar falando que feio. Não assim, mamãe fica triste, né? A gente precisa, nesse momento, mostrar para a criança aquilo que ela está sentindo. Então, eu entendo que você está com raiva, eu entendo que você está brava porque você não queria dividir, isso que você está sentindo é tristeza. Então, assim, por mais que tá nesse processo, a criança não vai conseguir distinguir o que é raiva, o que é tristeza, o que me gerou um medo, né? É muito fundamental o papel ativo dos pais justamente para ir ensinando, modelando esse comportamento, tá? Então, é comum, claro que pensando no autismo, a gente também tem as crises que diferem das birras, né? Então, a gente sempre pensa num comportamento inadequado por birra quando a criança ela quer ter acesso a algum item. Então, tá na dúvida, observem, a criança tá lá chorando porque talvez você falou não para pegar o brinquedo. Entregou o brinquedo, a criança tende a parar na hora. Então, isso é uma birra, né? E aí, isso tende a se reforçar ao longo do tempo, cada vez que o adulto acaba cedendo, acaba mantendo esse comportamento. Agora, diferente de uma crise que pode ser pode ser não, né? É por uma sobrecarga sensorial. E aí, eu percebo muito que realmente ainda as famílias têm muita dificuldade, né, para distinguir, para entender identificar, o né? que às vezes não consegue entender o que antecedeu, né? Isso. E por isso que define como uma birra, mas está muito atrelado a essas questões sensoriais. E aí eu tenho algumas falas também, né, de mães. Ele
é muito chatinho, ele não fica, enfim. E aí deixa de compreender exatamente isso que a Laura está trazendo, né? O que de fato sobrecarregou essa criança e essa criança não conseguiu lidar, né, com essa gama de estímulos, então eu não consigo processar adequadamente esses estímulos, e aí a minha resposta sempre vai ser um choro muito intenso, né? Ou às vezes eu quero bater nessa terceira pessoa, né? Enfim, aí eu tenho um comportamento muito inadequado, né? Que não faz tanto sentido muitas das vezes para aquele momento, para aquela situação, mas porque eu tenho um antecedente, né? Eu ia uma sobrecarga, ou estou em um ambiente de uma sobrecarga tão grande, gigantesca, eu não estou conseguindo lidar. Isso a gente acaba acontecendo exatamente dessa mistura e dessa confusão. Mas é porque essa é uma mini adolescente, tem 2 anos, né? Então essa é uma fase e vai passar. E às vezes eu deixo de buscar ajuda aí para entender melhor, né, o que está acontecendo com minha criança, por que em determinados momentos, né, ela tem se comportado dessa forma. E aí eu deixo de buscar uma ajuda, né, achando que é meramente pelo fato de estar aí, nessa fase de mini adolescente, que realmente acontece, mas não numa intensidade, numa frequência grande, né? E tá tudo certo, né? Nós sabemos e entendemos, porque estamos nesse meio, estudamos para isso. É isso que a Carla trouxe. Hoje nós queremos estamos trazendo muitas falas. Olha, a mãe fala dessa forma, os pais falam, porque vocês que estão nos assistindo, por vezes vocês podem se identificar, falar, nossa, eu falo isso todos os dias. E está tudo bem você, né, mãe, não entender alguns processos. E para isso precisa investigar.